Olá, muito boa noite. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, nesta quarta-feira, em que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vem por aí uma reforma ministerial. Ou seja, o recesso está bastante animado aqui em Brasília e os parlamentares não deixaram de vir à cidade nesse período aí de férias do Poder Legislativo. E para tratar desse assunto e outros, de toda a pauta aí desses últimos dias, eu e José Maria Trindade, que está de volta das férias, recebemos hoje a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, ela que é aliada ali de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. Deputada, muito boa noite, obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço, Denise, é sempre muito bom estar com você e com o Zé Maria aqui. E José Maria de volta depois das férias com a política animada, né, Zé? Animadíssima. Veja bem, era para Brasília estar tranquila. O Congresso Nacional está em recesso, o Supremo Tribunal Federal também, e o presidente convalescendo, né, se recuperando desta internação de obstrução intestinal. Mas não, a política está muito quente. Isso é bom, esse debate não pode parar por aqui. E a deputada Carla Zambelli vai nos dar informações importantes. Ela está sempre aqui no olho da informação e na frente de todas as decisões do governo. Deputada, esta notícia que foi confirmada pelo próprio presidente, de mudanças ali, pode mudar a cara do governo, o estilo do presidente Bolsonaro? Eu acho que o estilo dele não muda muito porque ele é aquela pessoa que se adapta, mas não muda, né? Ele é uma pessoa muito original. Eu acho que é importante todas as mudanças que ele tem feito desde o começo do governo, porque ele tem tentado se adaptar à política, à presidência, né? Então, ele tem tentado conversar. As pessoas dizem que ele tem se aliado ao centrão, mas, na verdade, o que ele tem tentado é governar. Então, para que as decisões possam sair, para que a gente possa ter as mudanças que a gente precisa, a gente não vive num modelo absolutista em que o presidente decide tudo, muito pelo contrário. E o presidente é uma pessoa que respeita muito o poder legislativo. As pessoas têm visto isso cada vez mais. O que o presidente vai fazer? Ele tem aquele poder de veto dele, mas ele respeita as decisões do Congresso, respeita as decisões do STF e tem tentado dialogar com todos. Então, eu acho que todas essas mudanças têm sido muito importantes. Não é uma relação fácil, né, deputada? Não é. Eu até achei, Zé Maria, que confesso para você, que quando eu chegasse aqui, a gente fosse conseguir mudar as coisas muito mais facilmente. Mas quando a gente vê a mudança, a política acontecendo, a gente vê que depende de tanta coisa, tanta gente, né? E é muita gente remando contra. E para que a gente possa vencer essas pessoas remando contra, muitas vezes a gente precisa ir mudando, se adaptando, para tentar achar o melhor modelo. Qual foi a principal remada contra que a senhora classificaria aí nesse período de mandato de 2019 para cá? Eu acho que a principal foi quando o Rodrigo Maia se mostrou oposição de verdade, né? A gente tentou muita coisa no Congresso que não foi dando certo, sabe? Por exemplo? Eu acho que, para tentar lembrar um projeto em si, vai ser difícil, mas todos os projetos que a gente tentava, cada um deles encontrava uma resistência. A reforma da Previdência, por exemplo, a gente conseguiu passar, mas porque teve manifestação nas ruas a favor da reforma, né? A reforma enfrentou aí um desgaste grande, começou com mais de 1 trilhão. A reforma já era um projeto do governo, que já vinha desde o governo Michel Temer, era defendido inclusive por Rodrigo Maia. Ele chegou a atrapalhar essa reforma? Não, né? Eu acho que não chegou a atrapalhar, mas desgastou. A gente começou com uma reforma de mais de 1 trilhão e essa reforma sofreu um desgaste grande, né? Não sei se ele foi o principal culpado, mas pacote anticrime. O pacote anticrime enfrentou dentro do Congresso uma resistência gigantesca. Rodrigo Maia, que poderia ter feito uma comissão especial, resolveu fazer um grupo de trabalho em que os partidos não eram representados como numa comissão especial normal. Então, eu, por exemplo, fui da comissão e a gente enfrentou ali uma resistência gigantesca de pessoas que são garantistas, né? Que querem mais garantir a vida do bandido do que prender, do que ir contra, a favor da punição. No balanço geral, eu entendo que o presidente Jair Bolsonaro teve resultados positivos no Congresso Nacional. Né? Muito. Chegou sem uma base fixa, sem fazer grandes negociações, que até agora não houve o toma lá da cá verdadeiramente. Nomeou um aqui, outro ali,
mas não entrou, não chafurdou ali no balcão do Congresso Nacional. O resultado é positivo. É positivo se você pegar todas as coisas que a gente conseguiu aprovar, né? Banco Central com autonomia. Independente, que era um debate antigo, ninguém conseguia. O saneamento, né? O marco legal de saneamento, licenciamento ambiental. Eu acho que foram grandes conquistas. A reforma da Previdência. Mas você vê, por exemplo, a gente poderia já ter avançado. O início importante da privatização, do debate da privatização. Sensacional, da Eletrobras, por exemplo. Mas a gente poderia ter avançado, por exemplo, na reforma tributária, né? Poderíamos já estar mais avançados na questão do voto impresso, auditável. A gente está enfrentando resistência. E uma resistência de um Congresso que já aprovou o voto impresso lá atrás, em 2017. Então, por que essa resistência agora? Então, tem certas coisas que eu ainda não consigo, sinceramente, se perguntar por quê. Não sei. Agora, a senhora fala da reforma tributária, mas se a gente lembrar, vamos recordar aqui, tem 2 projetos que já tramitam na Câmara, um na Câmara, outro no Senado, e o governo demorou a apresentar a proposta dele. O governo não tem uma certa responsabilidade aí nesse atraso da reforma da Previdência? Da reforma tributária, perdão? Eu acho que tem, sim, uma responsabilidade, mas por conta de enfrentar essas resistências. Os modelos que eram apresentados, eles encontravam resistência. Então, fazer a coisa dividida também não está encontrando muito acordo com os setores que são importantes para eles, a reforma tributária. Deveria ser faseada e não fatiada. Então, eles falam muito isso. Vamos fazer a coisa faseada, mas não fatiar. Até para dar a impressão de que a gente vai continuar fazendo, né? Talvez se a gente tivesse buscado uma simplificação tributária desde o começo, porque a verdade é que nós temos um dos sistemas tributários mais terríveis do mundo, né? É difícil mudar um sistema tributário como o brasileiro, que é muito complexo, cada estado tem o seu, enfim, é bem difícil o nosso sistema tributário. Se a gente conseguir simplificar, a gente já economizaria muito dinheiro para as empresas que gastam, às vezes, mais com a apresentação do tributo, né, com o cálculo, do que com o próprio tributo. Tem muita empresa que se dá mal. E muita gente que comenta com a gente assim, na verdade, a gente não tem problema em pagar o tributo, mas será que a gente está pagando o tributo corretamente? Principalmente as empresas que são nacionais, que têm vários estados diferentes. A gente vê esse problema. Mas, sim, Zé Maria, você tocou num assunto que é importante. A gente já conseguiu aprovar muita coisa. E quando as pessoas dizem, se demonstram preocupadas ou até chateadas, ou parece assim que a gente não avançou muito, eu começo a fazer lista do que a gente já conseguiu fazer, de que a gente já conseguiu aprovar. E o presidente, na semana passada, falou uma coisa que, para mim, pelo menos a mim, me tocou bastante, que foi comparar o valor que a gente perdia nas estatais em 2015, que passou de 35 bilhões os prejuízos, né, somados das estatais, e o ano passado foram mais de 100 bilhões de lucro. A diferença entre 2015 e 2020 em mais de 140 bilhões. Eu acho que esse é o principal legado do presidente, porque justamente o fato de não ter entregue as estatais nas mãos de políticos e sim na mão dos técnicos, além dos ministérios, eu acho que aí a gente conseguiu economizar bastante, não só economizar, ou seja, deixar de roubar, né, mas também oferecer o lucro para o povo brasileiro. A senhora falava da reforma tributária, eu ouvi de representantes empresariais aqui de que eles têm 200, 300 técnicos, especialistas em tributação só para definir o que pagar. E, mesmo assim, estão cheios de multas e são autuados porque, mesmo com 300 técnicos, né, não dão conta de calcular direito o pagamento. Não é nem sonegação, não estamos falando disso. Exato. Estamos falando de pessoas bem intencionadas. E aí eles topam até aumentar um pouco, porque esse projeto de reforma tributária do governo aumenta o imposto para as empresas e tira um pouco do imposto de renda de pessoa física. Eles topam até pagar mais pela simplificação. Onde está a resistência? Antes, a gente acompanhou, a Denise e eu acompanhamos muito esse processo e a gente esbarrava ali nos estados e municípios que tinham medo de perder. Mas hoje existe um software que mostra claramente como roda cada projeto. Qual é o problema da simplificação? Nem redução de carga tributária, simplificação. O que a senhora ouve aí dos setores?
Os setores, eles topam exatamente isso que você falou, porque eu trabalhei em auditoria e consultoria há mais de 20 anos na minha vida, né? E as empresas gastam, às vezes, milhões com pagamento, não só de técnicos próprios, mas com auditoria externa para poder entender se pagou corretamente o tributo, porque eles têm medo de sonegar, né? Sim, Por uma série de motivos, né? Não só a multa, mas a questão também de ficar mal perante seus clientes, perante a sociedade. Então, existe toda uma preocupação de pagar errado o tributo. Eu acho que os setores querem uma reforma e até topam uma reforma que não lhes beneficie, mas que lhes traga mais paz, né? Aquela coisa da paz de espírito. Mas eu acho que existe eu já vi, por exemplo, resistência dos setores que vivem porque para toda dificuldade tem alguém que vem de facilidade. É o que o Guedes chama de curralzinho, né? Exatamente. E em todos os lugares você vai ter aquele curralzinho das pessoas que estão ganhando com a ignorância ou com o perigo ou com a dificuldade. Então, na verdade, tem um setor, um lobby muito grande. Tem uma indústria aí, né? Há uma indústria gigantesca, uma indústria de bilhões que acabou se especializando nisso acabou se especializando nessa dificuldade para tentar vender a facilidade. Em todos os aspectos a gente vai ver esse tipo de problema, tá? Em todos os projetos. Agora, a senhora acha que é possível aprovar essa reforma até o final desse ano? Eu acho que tudo é possível. Há clima no Congresso para isso? Porque a gente terminou o semestre ali, quem acompanha aqui o Frente a Frente sabe, num clima muito ruim entre a base do governo, entre o próprio governo e a sua base. Havia ali uma disputa, tanto na Câmara, houve até esse entreveiro agora, para dizer o mínimo, do presidente Jair Bolsonaro com o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, ou seja, e Marcelo Ramos é de um partido aliado, sinal de que a relação já não está tão boa assim. No Senado, com a CPI, também piorou a situação do governo, porque o embate lá está muito forte e nada indica que vai reduzir. E agora vem essa reforma ministerial para tentar ver se aplana os terrenos para conseguir fechar, né, esse primeiro mandato do presidente, se é que ele vai ser candidato à reeleição, ver se ele, inclusive, já preparar o terreno para que ele possa ser candidato no ano que vem. Como é que avaliação a senhora faz do clima no Congresso para esse segundo semestre em relação à tramitação das reformas? Olha, clima sempre é possível a gente criar, né? Realmente o clima não está bom. A gente percebe que existe uma ala que está fazendo de tudo para poder tentar tirar a credibilidade do presidente perante a sociedade. Mas a sociedade percebeu nessa última movimentação da LDO com o fundão, o aumento do fundão pegou muito mal. Eu, por exemplo, a parte da imprensa que dizia que quem aprovou a LDO votou a favor do fundão e não explicou que o fundão estava destacado da LDO e que estaria sendo votado separadamente, e que as pessoas entenderam que quem votou a favor da LDO votou a favor do fundão, eu apanhei demais. Até explicar que focinho de porco não era tomada, eu demorei bem uns 3 dias apanhando da minha própria base, né? E teve gente, por exemplo, que votou contra a LDO, porque falou, não, eu vou votar contra porque eu prefiro ficar ali contra o governo e não me preocupar com o orçamento, até porque muita gente não tem responsabilidade com o orçamento como um todo, do que ter meu nome nessa história, né? Eu fiquei num dilema, falei, se eu voto contra a LDO, eu estou praticamente dizendo que eu estou nem aí se o presidente sofrer um pedido de impeachment e dar uma pedalada ou qualquer coisa assim, porque não aprovou o orçamento. Então, o que eu faço? Eu faço a favor do governo e deixo o meu nome baterem em mim e aguento a porrada, porque quando você vota a LDO, você não sabe se o destaque vai ser votado ou não, né? Você não vota o destaque antes, você vota o destaque depois. Então, primeiro você aprova o texto base. E desculpa tomar o tempo de vocês, mas é porque o povo ainda não entendeu muito bem, algumas pessoas não entenderam muito bem, porque é um sistema complicado, né? E quando o desgaste todo com o Marcelo Ramos foi porque, no momento em que ele podia ter feito o pedido de nominal, de ofício que fosse, eu, por exemplo, na minha comissão, quando eu vejo que tem um impasse muito grande, principalmente por conta de você não ter ali as pessoas para poderem levantar a mão na votação simbólica, eu, às vezes, passo nominal de ofício. Ó. De ofício, estou dando nominal, ninguém pediu, mas acho que é importante porque essa matéria é uma matéria que pode gerar desgaste. A matéria do fundão merecia uma votação nominal para que todas as pessoas em casa soubessem quem é a favor do aumento do fundão de 2 para 5,7 bi e quem era contra. Resolvia-se o problema. Mas aí o que você vê? Você vê, o problema não foi o Marcelo,
foi que várias forças ali dentro do Congresso não queriam deixar digital. E acho que vocês conhecem bem como é que funciona aqui os meandros da casa, né? Aí tanto é que a casa liberou o voto por escrito. Muitos deputados fizeram o voto por escrito, dizendo, não, eu sou contra o fundão e voto contra o fundão, para ficar registrado nos anais da casa. Em relação ao CPI, também a gente vê um grupo que quer desgastar o governo. E um grupo que quer provar a qualquer custo que o presidente é corrupto. Só que corrupção em cima de algo que não foi comprado, não foi pago e não foi entregue. Então, assim, é um desespero para tentar provar algo que não existe. E eles vão continuar tentando desgastar o presidente, porque essa CPI acabou servindo de palanque para muita gente. Mas, ao mesmo tempo, também nas ruas, pelo menos eu vejo que o povo olha para a CPI e está começando a ficar com asco de algumas pessoas. No começo, a minha maior preocupação era o relator, que é o Renan Calheiros. Com o tempo, a gente vê que o Omar Aziz, o presidente da CPI, ele está super desgastado. A população está detestando o posicionamento dele, a forma como ele está se colocando. E, por exemplo, na manifestação que a gente vai ter agora, dia 1º de agosto, que é a favor do voto impresso auditável, muita gente pedindo para que nós nos posicionemos também contra o fundão eleitoral e contra essas pessoas que vêm tentando fazer da pandemia, né, em cima do número de mortes, uma plataforma política. Né? Então, não se coloca lá uma plaquinha do número de vacinados, número de recuperados, o valor distribuído para os estados e municípios, se coloca ali o número de mortes, ou seja, tenta-se fazer uma política em cima de algo ruim. Nós temos que desmistificar algumas coisas, né? Umas lendas do Congresso Nacional. O orçamento e a LDO, tradicionalmente, eles são projetos aprovados em bloco, né? Se for dividir em emendas, não sai nunca, porque trata-se de um documento fechado, não pode sobrar de um lado nem de outro. E, como disse aqui a deputada, o fundão eleitoral é um fundão vergonhoso mesmo. Quase 6 bilhões de reais para torrar na campanha eleitoral do ano que vem, divididos ali entre PT, o PSL, que é o partido da deputada, né, e o PP, são os maiores partidos que dividem esta bolada de 6 bilhões, mas será vetado pelo presidente. Nós vamos agora a um intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta aqui no Frente a Frente.